Olá, você em casa, Dr. Cleito Alencar, com saúde e bem-estar. É um prazer vir falar para você nesse domingo sobre bem-estar, sobre saúde, sobre qualidade de vida, dicas fitness. Vamos falar hoje sobre entretenimento, sobre livros, sobre filmes. Vamos dar algumas dicas legais para você que está em julho em casa, descansando, relaxando. E mesmo que foi à praia, ler um bom livro sempre é um bom relaxamento, é uma boa enculturação, muita fonte de informação, sonhos. E nós vamos trazer uma pessoa que lê demais, que eu conheço há mais de 10 anos, a doutora Ângela Sussumi. É uma grande anestesiologista, uma pessoa que trabalha com obesidade, do grupo especializado do tratamento da obesidade da Clínica Urigasto, do Hospital do Coração. Tem uma grande experiência em anestesiologia e com nossas viagens, com nossa quantidade de tempo que a gente passa juntos, falamos muito sobre literatura, sobre filmes, e eu percebo nela uma grande fonte de informações. Eu queria receber então a doutora Ângela Sussumi. Bem-vinda, Ângela. Obrigado por aceitar o nosso convite, por favor. Obrigada. Eu que agradeço. Bem-vindo ao nosso Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar. Eu vos falo nesse domingo de julho, né, com muita luz, com muita saúde, com muita fé em Deus, muitas bênçãos a todos vocês na sua casa. Hoje nós trouxemos uma nossa convidada especial, a doutora Ângela Sussumi, essa pessoa dinâmica, uma pessoa eclética, uma anestesiologista de renome e de muita cultura. Hoje nós vamos mandar algumas dicas para você aí na sua casa, para você mostrar para os seus filhos, para você mesmo se enculturar, melhorar o seu nível de informação e diversão. Muita cultura e entretenimento nesta nossa edição. Doutora Ângela Sussumi, eu queria que a senhora comentasse para o nosso público em casa, falasse para esse público seleto, que dicas a senhora dá de livro para a gente ler no final de semana, nas nossas tardes, final de tarde de julho, ou na hora que a gente vai deitar, para relaxar. Que livros a gente poderia dinamizar os nossos dias, enculturar as nossas noites? Doutora Ângela Sussumi, bem-vinda. Obrigada. Bom, assim, eu acredito que o que faz o ser humano diferente dos outros animais não é a capacidade de amar, de aprender, é a nossa capacidade de contar e registrar as nossas histórias. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente ensinar as crianças desde pequenas a ler livros, né? Para poder trabalhar a imaginação, porque quando a gente para ler livros, a gente viaja para outros lugares, a gente se coloca na pele de outras pessoas, né? Então, assim, claro que a imaginação é importante, mas é importante também ouvir as outras histórias de outras pessoas. Você não necessariamente precisa viajar para um outro lugar ou viver uma determinada situação para imaginar como aquela pessoa está se sentindo. Essa capacidade que o ser humano tem de empatia, ele pode adquirir através de uma boa história, né? E o que vem depois disso, filmes, vídeos, teatro, tudo isso vem da capacidade justamente do ser humano de contar histórias. E tudo começa com livro, né? Então, esse livro que eu estou lendo agora é o Maldição, da Nancy Holder, da Debbie Viguier. É o segundo livro, é uma coleção. Ele fala sobre dois clãs de bruxos que desde tempos ancestrais na França eles são inimigos entre si, até que um certo século eles resolveram que um casamento poderia vir a unir as duas famílias e acabar com essa rixa, só que houve uma traição e um grande amor no estilo Romeu e Julieta teve que acabar por conta dessa traição. E aí essas almas renasceram e estão perpetuando essa história do bruxaria, da maldição de amor que não se concretiza, e é mais ou menos essa história. Eu acho assim, muito boa a dica da Ângela Sussumi. Eu queria, Ângela, já que você comentou sobre as crianças lerem, sobre os pais estimularem os filhos a lerem, estimular a criatividade, a inteligência, o dinamismo mental, né, o brainstorm, a criatividade, a leitura. Ângela, nos dias de hoje, está perdendo para o celular, está perdendo para a internet, para o computador? Como é que a gente pode... As edições, pelo que eu vejo, as bibliotecas estão abarrotadas de livros maravilhosos, né? As editoras, cada vez mais livros. Eu estou vendo uma coisa contrária. Se pensava que o livro escrito ia cair o número de livros escritos, e ao contrário, isso está aumentando. Qual é esse paralelo que a doutora Ângela acha da tecnologia embarcada no computador, nos iPads, etc., e no livro escrito, doce, que você carrega para onde você quer? Eu acredito assim que agora ele está mais acessível,
né? Seja de qualquer geração, em qualquer lugar. Se você é mais tecnológico, você não gosta de carregar um livro ou vários livros, em um único iPad você pode colocar, até mesmo no celular, você pode colocar vários volumes de livros digitais. Então, em um único aparelho você acessa vários tipos de leituras. Então, hoje as crianças elas estão muito assim, multitasking. Elas não leem só um livro, elas não fazem só um tipo de brincadeira. Muitas crianças, elas leem não só um livro, mas elas conseguem ler vários livros ao mesmo tempo. Então, em vez de carregar vários livros na mochila, ter dor nas costas, elas podem ter simplesmente um único tablet e inserir lá dentro vários livros digitais que elas podem acessar a qualquer momento do dia, em um intervalo do almoço, num intervalo que está no carro, até chegar no colégio, elas podem ler mais um bocadinho. Eu acho que hoje em dia os livros e as histórias estão muito mais acessíveis em qualquer momento, entendeu? E com isso, o livro material, ele acaba se tornando mais assim, para aquela pessoa que realmente quer ter aquele momento, para ele folhear um livro, aquele momento de relaxamento que ele diz assim, agora eu vou parar. Então, eu queria aqui fazer uma revelação. Eu sou um velhinho já, né? Consegui acompanhar a geração livro e tecnologia de tablets, de etc. Mas eu também não consigo ler em tablet, não consigo ler em celular, não consigo ler em computador. Estou escrevendo um livro há 2 anos e a dificuldade da tela para mim é muito grande. Eu gosto de pegar o livro, eu namoro o livro, eu amo o livro, eu faço escrituras, escrevo coisas nos livros, as minhas adaptações, o que eu achei, o que é mais importante no livro. Então o livro para mim é um bem. Eu tenho ciúme do meu livro e eu acho que essa materialidade, essa coisa física do livro não vai acabar nunca. Não vai acontecer, o LP se acabou, o long play, o vinil se acabou e virou o CD e cada dia mais está se acabando o CD, o DVD, o Blu-ray, vai ter uma coisa, uma mídia no ar, né? Vai estar lá na nuvem e a gente vai acessar aquela informação, como é hoje. Um outro dia a gente pode falar sobre programas de televisão e etc e tal, que hoje está tudo mais empacotado em alguma nuvem digital. Então, é muito interessante. Eu amo livro, o material, fisicamente o livro. Eu queria que a doutora Ângela desse dicas. Eu amo um livro, assim, para mim, number one, dos 10 que eu amo demais. Chama-se O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Eu queria que a Ângela fizesse um comentário sobre esse livro, que eu sou apaixonado desde criança. Eu já li ele 16 vezes e até os 60 anos eu devo ler mais umas 15 vezes. Então, Ângela, queria que você comentasse sobre esse maravilhoso livro, que agora tem um filme que está saindo aí, fizesse um paralelo livro-filme para a gente entender isso aí. Bom, O Pequeno Príncipe é simplesmente assim, o 3º livro mais vendido no mundo. Né? Ele só perde para a Bíblia e para o Alcorão. Então, ele fez um sucesso absurdo, provavelmente porque ele não é só um livro para criança. Né? Ele foi um pouquinho mais além. Como o Antoine de Saint-Exupéry, ele era uma pessoa que, ele era aviador, mas ele teve muitos sonhos, ele não deixou a criança interior dele morrer. Então, no fundo, todo escritor ele é um pouco biógrafo, ele coloca um pouco dele nos personagens. O Pequeno Príncipe é um pouco o Antoine criança. Né? Então, ele, uma vez, uma noite, ele estava rabiscando, ele desenhou e o amigo perguntou, o que é que você está desenhando? Esse daqui é o meu eu criança, o meu eu criança interior. E a partir daí, era a Segunda Guerra Mundial, nazismo crescendo na Europa, as pessoas sentindo medo pela sua própria vida, pelo seu futuro. E ele era uma pessoa que sempre pensava muito filosófico, ele pensava, por que isso acontece? O que é importante na vida? Então, todas essas ideias ele passou para o livro como um conto infantil. Então, quando a gente lê O Pequeno Príncipe quando criança, a gente descobre um livro. Quando a gente volta para ler O Pequeno Príncipe depois de adulto, depois de vivenciar várias coisas, depois de amadurecer, a gente descobre um outro livro. Entendeu? Então, assim, são coisas, ele fala sobre verdades universais, sobre o que é o essencial é invisível aos olhos, que os olhos eles enganam muito a gente, ou seja, aquilo que a gente vê, às vezes a gente se engana. O que é importante é aquilo que não se enxerga. Amor, sentimento, respeito, as palavras ditas, né, que às vezes machucam. E ele diz assim, eu deveria não ter prestado atenção nas palavras, e sim nas atitudes. Então são coisas assim que são
verdades que em qualquer língua que você possa traduzir, o ser humano ele sempre vai saber que aquilo ali é uma verdade em qualquer tipo de língua, em qualquer nação, em qualquer idade, em qualquer época. E eu acho isso muito bonito. Por isso que ele é o livro preferido de tanta gente. E eles já adaptaram para peças da Broadway, já fizeram teatro, já fizeram musicais, desenho animado, teve uma série de desenhos japoneses sobre o Pequeno Príncipe. Esse DVD aqui é um clássico que foi filmado com o Gene Wilder, que foi o mesmo ator da Fantástica Fábrica de Chocolate. Um clássico do cinema. E agora eles ressuscitaram a história do Pequeno Príncipe para essa nova geração que talvez não tenha conhecido o Pequeno Príncipe, como uma animação que foi dirigida pelo Mark Osborne, que é o mesmo homem que dirigiu o Kung Fu Panda. Então, ele teve toda uma delicadeza de adaptar a história, não ao pé da letra do livro, mas colocando a protagonista, uma menina muito séria, muito centrada, muito preocupada no futuro, muito cheia de regras, que inclusive ele diz que isso é coisa de adulto no livro do Pequeno Príncipe. Os adultos são sem graça, são sérios demais, só querem trabalhar, só pensam em números. E a criança é a única que consegue enxergar uma jiboia que engoliu um elefante ao invés de um chapéu. Que é isso que eu estou mostrando aqui agora. Isso é importante. Quando a gente lê isso aqui, quando eu li aos 9, 10 anos, eu entendi diferente. E às vezes eu pego a minha filha de 6 anos e mostro para ela o que é isso aqui. Um dia, quando ela tinha 4 anos, ela achava que era um chapéu. Hoje ela acha realmente que é alguma coisa que foi engolida por uma cobra. Então as coisas vão evoluindo. Isso. Eu queria chamar um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a doutora Ângela Sussumi. Aguardem, não percam. Seu material esportivo de alta performance e tecnologia tem endereço certo. Loja Adidas Performance, no Shopping Boulevard. Materiais esportivos, masculino, feminino e infantil. Tudo com exclusividade e originalidade da marca Adidas. Nas linhas de treino, corrida, futebol e casual. Loja Adidas, no 3º piso do Shopping Boulevard. Aguardamos por você. ND Anglier Bar Esmalteria. Qualidade internacional em estéticas para as mãos. O melhor em unhas decoradas, alongamento em acrigel e a nova sensação, unhas em fibra de vidro. Você ainda conta com designer de sobrancelha, que com certeza vai dar um up no seu visual. Alongue seus cílios a um precinho que é show. Ligue agora para 31 99 25 28 e 98911 5486 e participe da nossa promoção, que a cada 10 pontos você leva um serviço inteiramente grátis. Não perca tempo, fique belíssima na ND Anglier Bar Esmalteria. Oi gente, sou Beatriz, gerente da Adidas no Boulevard Shopping, 3º piso. Eu queria apresentar um pouquinho da loja para vocês. A nossa loja é uma loja performance. É uma loja com produtos altamente tecnológicos. Nós trabalhamos com 4 categorias, seria corrida, treino, futebol e originals. Nós atendemos tanto o público feminino quanto o público masculino e infantil. Né? A nossa loja é voltada para atletas de alta performance e também nós temos a linha Originals, por exemplo, que é uma linha casual, né? Que é uma linha mais para o dia a dia. É uma linha que você não precisa ter tanta tecnologia, mas que é uma linha que você pode usar sempre. A nossa loja funciona no Boulevard Shopping, 3º piso, de segunda a sábado, de 10 às 22 e aos domingos, de 14 às 22. Aguardamos a sua visita. De volta no Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar, nesse dia descontraído de julho, vamos falar com a doutora Ângela Sussumi sobre entretenimento, sobre livros, sobre leitura. Doutora Ângela, que dicas a senhora dá para a gente ler agora em julho um livro descontraído, uma série legal, boa? O que a senhora manda? Olha, tem um clássico que é As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Não é um livro só, apesar de que aqui ele foi editado para ser um volume único. São vários livros sobre um mundo fantasioso que é Nárnia, para onde 3 irmãos foram transportados. Deixa eu interromper a Ângela, eu queria que ela falasse do Lewis, da sociedade que ele tinha com o J.R. Tolkien, que eles se sentavam nos pubs em Londres e conversavam sobre fantasias.
o que ela fala sobre isso, antes de entrar nas Crônicas de Nárnia? Eles eram amigos, né? Tanto Quem que era eles discutiam Conta pra eles muito. quem é o J.R. Tolkien, Ângela, que às vezes as pessoas não lembram. O J.R. Tolkien, ele foi o escritor que criou toda a saga do Anel, né? O Hobbit, toda aquela trilogia do Senhor dos Anéis, foi ele que escreveu. Ele fez a complementação do Hobbit, que inclusive ele saiu de cartaz há pouco tempo, né? Sim, então, a trilogia. Então, ele faz todo um paralelo, ele cria um mundo de fantasia, obviamente, assim como Game of Thrones é um mundo de fantasia, mas com muita humanidade. Então, são elfos, são reis, são anões, mas que todos eles travam... tem sentimentos muito reais. As batalhas são movidas pelos mesmos motivos que as batalhas humanas são movidas. E eles têm também os mesmos pontos de crítica filosófica do que é a vida, Deus, da humanidade, do que é o importante, sobre a tentação. Pode-se até fazer um paralelo de que o anel da trilogia do Anel é como se fosse a maçã proibida, né, que todo mundo cobiça. Então, ele tem todo esse paralelo da divindade, ele bota tudo isso entre a dualidade do bem e do mal, mas no mundo de fantasias, né? E como eles eram amigos, né? Eles discutiam muito sobre isso, sobre o que cada um pensava e tudo. E o C.S. Lewis também criou uma coisa muito parecida, mas mais voltada para o público infanto-juvenil. Que a criança pudesse se identificar, de entrar no armário e imaginar que do outro lado tem um outro mundo de fantasia. Né? E aí ele coloca como personagem central, imponente, um leão, que é o rei da floresta. O Aslan, né? Então ele é o rei da floresta, ele é o ser que é poderoso, que com um sopro ele faz as coisas acontecerem, ele faz com que tudo ao seu redor que pareça ordinário se torne extraordinário. Ângela, você não acha que o Aslan tem um aspecto de como se fosse o alter ego do autor, como se fosse um Deus orientando as crianças, falando sempre qual é o bom caminho, para trazer o equilíbrio entre o bem e o mal, entre o branco e o escuro, entre o negro e o claro, entre a dor e o prazer? Não é esse equilíbrio que ele se tenta trazer na vida, que o C.S. Lewis coloca nas Crônicas de Nárnia? Ele era também uma pessoa muito religiosa, ele era cristão. Então, eu acredito assim que ele via a importância. Também um livro concebido durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nessas guerras, normalmente a pessoa vê tanto o pior lado do ser humano quanto o melhor lado do ser humano. Eu acho que nessas horas você vê do que é feito aquela pessoa. Então, eu acho que ele sentiu necessidade de incutir nas crianças uma mensagem de esperança, uma mensagem de que... Deus coloca as pessoas em determinadas situações para que elas se sobressaiam, né? Não é uma maneira de punir nem nada disso. Ele quer que as pessoas se sobressaiam. As dificuldades não são colocadas para você, não são impostas, mas você tem a capacidade de sobressair-se a elas, né? Então, Aslan, por exemplo, ele não aparece o tempo todo. Ele não entra o tempo todo na história ajudando as crianças. Ele aparece no momento que é necessário se fazer presente. Mas ele quer que cada personagem escreva a sua própria história, que levante a sua espada, que vá lá e lute as suas guerras, entendeu? E eu acho que na vida é meio que assim, né? Eu acho que a gente não pode esperar que tudo caia do céu. A gente tem que agradecer o que vem de graça pra gente no nosso colo, mas a gente precisa também ir atrás. A gente precisa ter força, a gente só precisa pedir para Deus que Ele dê saúde, né? E um novo dia para começar. Basta isso. O resto, durante o dia ou à noite, quem faz é a gente. E eu acho que Aslan é meio que assim. Ele é aquele imponente que aparece no momento em que a pessoa está quase desistindo para inspirar a pessoa a ir em frente, a lutar. E eu acho que as Crônicas de Nárnia, elas podem falar justamente sobre isso para as crianças. Esse poder que todo mundo tem e que as crianças têm em especial, de serem perseverantes, delas conseguirem se dobrar e voltar, não se quebrar,
Perfeito. Então, você que está em casa, uma dica da doutora Ângela e uma dica do Dr. Clayton também. As Crônicas de Nárnia são 3 volumes de um escritor que eu adoro muito. Ele é uma pessoa complexa. Quando você vê o livro, você vai ver imagens de crianças, imagem de uma criança muito forte que representa o irmão mais velho, que coordena todos. A imagem da criança, do irmão mais jovem, cheio de medos, da irmãzinha cheia de medo que o outro protege. Essas crianças representam o ser humano. Representa cada um de nós, representa a nossa coragem, o nosso medo, representa o nosso dia a dia. E representa que nós somos coordenados por uma força superior. Esse leão que está aqui, essa representação desse animal poderoso, dessa força poderosa, ela é só uma representação dessa força que nos move, dessa força que nos faz caminhar, que nos faz acordar, que nos faz respirar. Você que está em casa, compre para os seus filhos e leia também. Eu prefiro os 3 volumes completos, que são detalhados e etc. Leia sobre o autor primeiramente, mostre para o teu filho quem é a pessoa que escreveu, quem é esse cara, o C.S. Lewis, quem é o J.R. Tolkien, do Senhor dos Anéis. Converse sobre as sociedades que eles tinham. Ele tinha o nome de uma sociedade que eles se reuniam nos pubs, conversavam, desenhavam. Então eles falavam sobre os elfos, sobre monstros, sobre árvores falantes, e é isso que a gente acaba vendo nos filmes. Então leia esse livro complexo, maravilhoso, doce, cheio de mistério, e parece difícil porque ele é muito grosso. São 3 volumes. Esse é o volume único, se você quiser ler mais rapidamente. Mas as letras são grandes, o livro, as páginas são grossas, então é um livro que você lê em 4 ou 5 dias, de uma semana no máximo, e você vai se deliciar. Então veja bem que estamos aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Clayton Alencar, fazendo entretenimento, levando dicas para a tua casa, não só de saúde, também de entretenimento. Além das Crônicas de Nárnia, doutora Ângela, tem mais alguma outra dica para a gente, doutora Ângela Sussumi? Tem. Esse livro aqui, que é do Rick Riordan, ele foi o escritor que foi responsável pela saga do Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Algum tempo atrás estava em cartaz o filme, e ele escreveu esse livro aqui sobre Percy Jackson e os deuses gregos. É uma nova visitação a todas as lendas da mitologia grega, os deuses do Olimpo, e inclusive esses eram deuses um pouquinho diferentes do que a gente tem a ideia de divindade, né? Eles eram deuses muito humanos, eles eram cheios de falhas, eles bebiam muito, faziam vergonha, exigiam sacrifícios. Então, eles eram deuses, mas eles não eram deuses perfeitos, eles eram deuses imperfeitos, e eles retratavam um pouco da humanidade daquela época, né? Eles precisavam de explicações para tudo o que acontecia na natureza, seja o desabrochar de uma flor, seja um relâmpago caindo do céu, inundação, a uva que se transformava em vinho. Então, para isso, os gregos criaram um deus para cada situação. E ele explica o que cada deus faz, ele fala sobre, ele esmiuça a história de cada deus, na verdade, nesse livro, através da ótica do Percy Jackson, que é um personagem fictício, obviamente, que foi criado pelo Rick Riordan, que ele, na verdade, esse Percy Jackson, ele é um meio-sangue. Ele é filho de um deus com uma humana mortal. Então, ele não sabia até então, até o início da adolescência. Ele é um Hércules moderno. Ele é um Hércules moderno, só que não é Hércules porque Hércules é filho do Zeus. E ele é filho justamente do deus dos mares. Então já não é bem exatamente o mesmo, mas é um paralelo. Ele é um mestiço, irmão de Zeus. Assim, irmão de sangue. Sim, exatamente. Então ele explica justamente toda essa história da história dos deuses gregos, que então é parte história da família do Percy Jackson. Eu acho que isso é um assunto muito quente. Eu adoro mitologia grega, adoro mitologia viking, e um dia eu vou trazer a Ângela aqui para a gente conversar. É um assunto muito gostoso, é um assunto incansável para a gente falar de Zeus, falar de Thor, falar da mitologia grega, que é doce, que é maravilhosa, que explica a nossa vida, que move a gente, que é esse mistério gostoso. E um dia a gente vai trazer a Ângela aqui. A Ângela promete voltar para falar para a gente da mitologia grega, falar do Zeus, falar do irmão dele, que é o deus dos mares, né, que é o pai do Percy Jackson, entendeu? E a gente vai depois falar também sobre filmes. A Ângela conhece muito sobre seriados americanos e que estão fazendo muito sucesso, Game of Thrones. A gente vai falar sobre Walking Dead, vamos conversar e dar dicas para vocês de cinema, de saúde, de bem-estar com o Dr.
Cleiton Alencar. Eu queria agradecer a Ângela, que veio embelezar a nossa tarde de domingo, de julho, né, com dicas. Você que ainda vai viajar para a praia, você que ainda está com o pensamento de ir à praia, não se esqueça, se lembre, pelo amor de Deus, dos cuidados com o teu carro, com o pneu, com alinhamento, com balanceamento, com os documentos. Lembre de levar o protetor solar para suas crianças, para você mesmo. Não beba e dirige, não faça uma coisa dessa. Alguém tem que estar lúcido para poder dirigir o seu carro, né? Preste atenção nas suas crianças, desenhe e planeje a sua viagem com segurança. Volte em paz, com saúde e bem-estar, Dr. Cleiton Alencar. Obrigado, vão com Deus.